Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos os amados irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar no texto de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 28, que fala assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, glória a Deus. A ti pedimos a tua indução, a tua condução através do teu Santo Espírito. Irmãos, nós ao lermos esse texto aqui, que nós devemos clamar ao Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então nós devemos sempre clamar ao Espírito Santo que ele nos dê entendimento nesse sentido, porque muitas pessoas elas acabam não compreendendo muito bem esse texto e acham que o cooperar para o bem, que aqui fala, significa que todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que ocorrer em nossas vidas, vai acontecer sempre da forma que o nosso coração deseja, da forma que nos dá mais prazer, da forma que nós planejamos, então da nossa forma. Então nós achamos, ou a maioria das pessoas quando interpreta esse texto, fala, olha, Paulo está falando aqui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo vai contribuir de acordo com o que eu preciso, de acordo com o que eu necessito. Então daí vem a pergunta: se a palavra fala isso, se a Bíblia fala isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se isso é verdade mesmo, por que nós passamos tantas lutas em nossa vida? Por que tantas decepções? Nós citamos até agora o início do programa aqui. Os irmãos fiquem sabendo que nós ficamos aqui 15 minutos, procurando de todas as formas resolver o problema. E aqui, o entendimento fala disso aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então será que esse defeito aqui estaria cooperando para a obra? Sim, está cooperando para a obra, nós entendemos dessa maneira. Então essas tristezas, essas lutas, essas decepções, talvez você esteja sintonizado na nossa programação hoje, está passando ali, o irmão está falando isso, mas eu tenho chorado tanto, eu tenho tido tantas tristezas. Será que as coisas não deveriam ser diferentes em minha vida, já que eu sou um servo de Deus? É uma pergunta questionativa nesse sentido. As pessoas perguntam isso. Isso é verdadeiro. Por que nós passamos por tantos problemas se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, como o texto aqui cita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de Deus, então nós precisaríamos o quê? Avaliar a vida de alguns servos de Deus na Bíblia Sagrada nesse sentido, para que nós possamos ter um entendimento mais pleno, para que nós possamos então entender e compreender o que significa cooperar para o bem de Romanos 8, versículo 28. Então vamos usar alguns personagens bíblicos, bem acentuados na história bíblica, que nós usamos muito, que nós temos uma referência, que a grande maioria dos cristãos conhece. Esses personagens são personagens que tiveram uma vida voltada ao Senhor, serviram ao Senhor, e vamos ver o que aconteceu na vida deles, aí nós vamos começar a entender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor. Então você talvez, nesta manhã, tenha um entendimento mais pleno dessa situação. Então vamos pensar, ou melhor, vamos abordar Moisés. Moisés foi um servo de Deus. Moisés viveu 40 anos no palácio de Faraó. Moisés viveu 40 anos fora do palácio de Faraó, com a sua família, e depois 40 anos no deserto. Então Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, ainda que ele orasse muito, e com muito afinco, com muita fé ele buscava isso. Nós temos um texto de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 25 a 27, Moisés rogando a Deus para entrar na terra prometida, porque muita gente fala assim, mas Moisés aceitou não entrar na terra prometida. Não, ele aceitou porque era a vontade de Deus, mas ele clamou ao Senhor, no sentido de que ele queria entrar na terra de Deus. Ele fala assim: rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Aí o Deus, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais esse assunto. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, ao sul, ao oriente, e vê com os teus olhos. Olha o final do versículo 27. Porque não passarás este Jordão. Ou seja, o bem para Moisés aqui era não entrar na terra prometida. Ainda que fosse
a coisa que o coração dele mais desejasse naquele momento. Então não há dúvida que Moisés era um servo de Deus e mesmo assim não obteve tudo aquilo que desejava. Qual era o melhor aqui para Moisés? O melhor aqui para Moisés era não entrar na terra prometida. Então nós começamos a entender o que é que fala Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que buscam e amam o Senhor. Moisés buscava o Senhor, Moisés amava o Senhor, mas não entrou na terra prometida, porque para ele era melhor não entrar naquele momento. A vontade de Deus Suprema era a vontade melhor que podia acontecer na vida de Moisés. Continuando, mais um texto que nós podemos abordar, que fala de um personagem bíblico, um personagem que também passou por dificuldades. Então vamos pensar em Daniel. Deus livrou a Daniel da cova dos leões. Daniel, capítulo 6, versículo 22, fala assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então nós vemos aqui que Deus age poderosamente em favor da vida de Daniel, livrando do ataque dos leões ferozes que podiam tê-lo despedaçado. Ou seja, o bem para Daniel foi ser liberto por Deus da cova dos leões. Então Daniel foi um grande servo de Deus e recebeu este livramento do Senhor. Então aqui há um detalhe. Talvez as pessoas perguntem assim: olha, se Deus é tão bom, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, por que Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões? Permitiu que o rei colocasse Daniel na cova dos leões. Então é algo que fica, essa interrogação, pura e simplesmente porque a honra e a glória do nosso Senhor de Deus devia se manifestar na vida de Daniel. E se manifestou de que maneira? Convencendo o rei que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. O livrou da boca dos leões. Os leões que estavam famintos. Ou seja, então nós entendemos mais uma vez o bem. Qual foi o bem para Daniel? Foi entrar na cova dos leões e foi ser liberto da cova através da intercessão de Deus. Então Daniel foi um grande servo de Deus e recebeu esse livramento do Senhor. Ainda, mais um personagem, Estevão. Estevão foi apedrejado, Estevão foi morto. Então Estevão, o que era? Um homem cheio do Espírito Santo, conforme é dito a respeito dele. E ele foi apedrejado diante dos seus perseguidores da igreja de Cristo. Atos, capítulo 7, versículos 59 a 60, fala assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, da seguinte forma: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ou seja, o bem para Estevão foi não ser liberto da morte terrível por apedrejamento. Não há dúvidas que era um grande homem de Deus, mas mesmo assim foi morto por causa do Evangelho. Então nós começamos a entender, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que buscam o Senhor. O bem para o Estevão aqui, nós podemos dizer, mas ser apedrejado, irmão, é coisa boa? Logicamente que não, humanamente falando não, mas a consequência disso, a fé demonstrada por Estevão, a manifestação de Estevão concedendo o perdão naquele momento àqueles que o apedrejavam, fez com que ele fosse a glória. Ele vê a glória do Pai, ele vê o Filho sentado à destra do Pai. Então nós temos a plena consciência que isso foi o melhor que poderia ter acontecido a Estevão. Ainda mais um personagem, Jó. Eu sempre falo, viu, pastor Miranda, quando nós vamos evangelizar, eu penso, quem conseguiria evangelizar alguém com a história de Jó? Já pensou você chegar a uma pessoa que é incrédula e expor a ela a palavra de Jó? Provavelmente a pessoa não entenderia. Então há necessidade do entendimento. Mas nós que estamos aqui nesta manhã e estamos abordando essa questão de todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, Jó é um deles. Jó era um homem reto e temente a Deus, mas Deus permitiu que Jó tivesse a sua vida devastada. É interessante nós aplicarmos exatamente isso. Jó não foi pura e simplesmente testado num ponto ou outro. Jó teve a sua vida devastada por uma série de tragédias. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a saúde. Isso nós temos nos textos de Jó, capítulo 1, versículo 13 até o 22. Depois vamos ver no capítulo 2, do versículo 1 a 13. Como é um texto longo, eu deixo apenas a referência aos irmãos, os irmãos podem conferir. Mas esse era o bem que Deus quis que ocorresse na vida de Jó. Naquele momento,
Mesmo que Jó não entendesse, porque tudo aquilo estava ocorrendo, mais tarde o que aconteceu? Ele restaurou totalmente a vida de Jó, e ele veio a ter o quê? Em dobro tudo aquilo que tinha perdido. Então esse também foi o bem que Deus quis que ocorresse na vida de Jó. Mais um personagem que nós podemos falar sobre isso, personagens companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus abençoou a vida dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e os livrou da fornalha ardente, na qual foram jogados pelo rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, versículo 26. Este foi o bem de Deus na vida daqueles 3, livrá-los da morte na frente de um rei pagão dos mais terríveis. E para nós chegarmos ao Novo Testamento, um personagem que nós vemos que muito sofreu pelo Senhor, perseguiu a igreja de Cristo, foi um perseguidor, um ferrenho perseguidor, mas da mesma maneira, o ênfase que ele teve na perseguição à igreja, ele teve esse ênfase em dobro na defesa da igreja. Nós citamos muito que Paulo perseguia a igreja, mas às vezes nós não citamos que a perseguição de Paulo, ela se tornou duplicada na defesa da igreja. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um homem de Deus, muito poderoso, que operava grandes milagres e tinha grandes visões a respeito das coisas de Deus. Porém, apesar de ele orar 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da sua carne, Deus não o tirou. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. Ele fala, por 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse esse espinho da carne, e não me foi tirado. Então ele coloca que esse espinho na carne eram as bofetadas de Satanás, para que ele percebesse que ele não era nada. Então esse foi o bem que Deus cooperou para a vida de Paulo. Então, através desses exemplos que nós vemos aqui nesta manhã, meu irmão, minha irmã, que está sintonizado na nossa programação, nós precisamos entender que com esses exemplos é que é bem citado Romanos 8, 28. Não é determinado por nós e por nossas preferências, mas pelo próprio Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam ao Senhor. São determinações de Deus na nossa vida. Deus é que sabe o que é melhor na nossa vida. É interessante que a oração do Pai Nosso, ou do Padre Nosso, como algumas pessoas falam, o certo é Pai Nosso, nós temos ali uma parte da oração que fala, seja feita a tua vontade, e não a minha, não a nossa. Então essa vontade de Deus é sempre para o nosso bem. Então esse bem que Paulo está falando aqui é a vontade de Deus. Não é determinado pelas nossas preferências, mas pelo próprio Deus, que tem planos para cada um de nós. E ainda que nós venhamos a passar por tribulações, e passaremos, a Bíblia nos fala, o próprio Jesus fala que no mundo nós teríamos muitas aflições, muitas tribulações, mas nós venceríamos o mundo, porque ele também venceu o mundo, ele nos recomenda ânimo nesse sentido. Então, aqueles que passam por provações, aqueles que passam por aflições, são os crentes verdadeiros. Então nós, como crente verdadeiro, você, meu irmão, como crente verdadeiro, você pode confiar na direção de Deus, sabendo que Ele fará sempre o melhor para a nossa vida. Ainda que isso não pareça, ainda que talvez a situação que você esteja passando não é mais prazerosa aos nossos olhos, ao nosso sentimento, isso é verdade. Às vezes nós nos colocamos numa situação, se nós pensarmos, o pastor Miranda, a questão de Elias. Elias é um homem de Deus. Elias contendeu ali com os profetas. Ele derrotou os profetas. O nome do Senhor foi exaltado. O que aconteceu com ele depois disso? Ele entrou numa crise, podemos assim dizer, se fosse nos dias de hoje, uma crise depressiva. Ele vai para dentro de uma caverna, se isolar. Então isso acontece na vida de Elias e acontece na nossa vida. A palavra nos fala que Elias era um homem igual a nós. Ele orou e não choveu, orou, voltou a chover. Então ele é um homem igual a nós. Então nós somos fracos também nesse sentido. Às vezes nós nos colocamos numa questão de superpoderes, achamos que temos a plenitude da vida cristã, porque tudo sabemos, então vivemos, nada vai nos afetar. Vai sim, meu irmão, vai sim te afetar. Então, mesmo nesses momentos em que estamos afetados, em que nós não temos prazer, os nossos olhos não veem prazer, parece que a gente fala, caramba, quanto mais eu sirvo ao Senhor, parece que mais eu sou perseguido. Vê Mateus 5, versículo 10, o que fala lá? É bem-aventurado, feliz o quê? Aquele que vive a plenitude da riqueza, aquele que vive a plenitude do reconhecimento, não, pelo contrário, aquele que é perseguido, aquele que é vilipendiado. Então, essa é a base. Então, nós podemos e devemos sim orar, buscar, clamar ao Senhor, sempre crendo na direção dele e não na nossa. Então,
finalizando, para nós termos um final desta palavra nesse sentido, cabe a cada um de nós o quê? Nós olharmos para situações difíceis e também para situações prazerosas, com que tipo de olhos, com que tipo de olhar? Olhar de fé. Quando você olhar para a situação difícil, você deve olhar com fé. Quando você olhar e sentir a situação prazerosa, tem que ser com fé. Sabendo o quê? Que Deus está sempre na direção das nossas vidas em todas as situações. É importante nós entendermos isso. Eu já escutei pregações, né, de algumas pessoas que falam assim, algumas vezes Deus está à frente, outras vezes Deus não está à frente. Todas as vezes, todas as situações, Deus está à frente. Se Ele não estiver à frente é porque nós não estamos permitindo. Mas se nós permitirmos, todas as situações serão guiadas e conduzidas por eles. Não apenas naquelas que mais nos agradam, mas também nas difíceis, como fez com outros servos de Deus que nós citamos aqui. Então, qual o ênfase da palavra nesta manhã, pastor Miranda? Qual o ênfase que eu quero dar? É a minha primeira pregação neste ano de 2017, embora nós já estejamos no dia 13, já estamos no terceiro dia, minha primeira pregação, mas é normal, durante esse período de início de ano, nós pregamos nesse sentido, também vem ao encontro dos nossos anseios nesse ano de 2017. Talvez você tenha iniciado esse ano e pensando, vai ser um ano maravilhoso, e vai ser um ano maravilhoso, mas talvez você tenha carregado problemas do ano de 2016 para o ano de 2017. Talvez você esteja pensando, poxa, mas eu passei 2016 orando, passei de joelhos na igreja orando, clamando ao Senhor, e entrei o ano de 2017 com os mesmos problemas. Sim, mas esses mesmos problemas que você está vivendo, esses mesmos problemas estão sendo guiados e orientados por Deus. Então, o que eu passo aos irmãos nessa manhã? Que você persevere na fé, que você busque ao Senhor e que você entenda que tudo que você está passando, se você está passando pela fé que você tem em nosso Senhor Jesus Cristo, se você está determinando o seu caminho, importante essa palavra determinar, Miranda, que as pessoas hoje querem determinar a Deus, nós podemos determinar o nosso caminho. Então que você determine o seu caminho, eu vou servir ao Senhor, não importa o que vai acontecer. Eu tenho personagens, eu tenho Moisés, 40 anos, viveu ali no deserto, rogou ao Senhor e não entrou na terra prometida. Nós falamos aqui de Daniel, passou pela cova dos leões e foi liberto. Nós falamos de Sadraque, Mesaque e Abdenego, entraram na fornalha e saíram sãos. Nós falamos de Paulo, aqui que rogou ao Senhor, pelo espinho na carne, possivelmente algum ferimento, alguma coisa que lhe causava dor. Tem várias conjecturas com relação a isso, mas nenhuma que possa dizer essa é a verdadeira. Mas cada um de nós, como esses personagens, se nós mantivermos a fé, nós podemos passar por provações, nós podemos ser ofendidos, mas a vitória virá, porque o livro de Apocalipse fala que Deus limpará todas as nossas lágrimas e nos dará uma vida eterna junto a Ele. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus te conceda um ano maravilhoso e que a vida cristã continue através da fé e através da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.